Olá pessoal, eu sou o Léo e hoje a gente vai falar sobre o estudo experimental das curvas padrão. E nesse caso a gente vai relacionar duas propriedades, que é a densidade e a concentração. Bom, o que é uma curva padrão, né? A gente vai relacionar propriedades utilizando essa curva padrão e ela pode ser utilizada para várias aplicações, para uma quantificação da concentração de uma amostra, quantificação de alguma propriedade desconhecida de alguma amostra desconhecida, mas que antes de a gente fazer essa análise, a gente precisa de alguma, alguma relação padrão para a gente utilizar essa relação e fazer essa medição, certo? Então, esse tipo de curva, né, é utilizada para determinar quantitativamente uma propriedade de uma amostra ou propriedades de amostras desconhecidas a partir de uma base de dados de amostras com essas mesmas propriedades conhecidas. Então, a gente vai fazer ensaios com amostras de propriedades conhecidas e, com base nesses dados, a gente vai poder analisar uma amostra com determinada propriedade desconhecida, certo? Aqui ao lado a gente tem um exemplo de curva padrão, curva de calibração, como também é chamada, de glicose, né? Então a gente consegue, com dados de absorbância, estimar, né, a concentração de uma solução de glicose, por exemplo. Então essa aqui é uma curva de calibração que foi feita com amostras de concentração conhecida, certo? Foram feitas as medidas de absorbância para realizar a, é, a, a produção, né, desse gráfico aqui e, consequentemente, da equação do gráfico, que vai ser justamente a absorbância em função da concentração. Então, se a gente tem uma solução desconhecida de glicose e a gente mede a absorbância dela, a gente vai saber também a sua concentração. É só a gente utilizar aqui essa curva de calibração, essa equação de calibração dada pelo gráfico aqui, né? E observem também o R ao quadrado, né? O coeficiente de correlação da equação, que deu aqui aproximadamente 1. Então, é um dado que tem uma pequena distribuição dos dados, né? Ou seja, a gente tem uma boa correlação entre a absorbância e a concentração. Bom, falando aqui sobre densidade e concentração, que vão ser os dois, as duas propriedades que a gente vai relacionar aqui, utilizando as curvas de padrão, né, ou curvas de calibração, a gente sabe que a densidade é a relação existente entre a massa e o volume de um material, né, a uma dada pressão e temperatura, certo? Lembrem que a gente também tem a massa específica, que é um conceito similar, mas que a massa específica é ligada especificamente a substâncias, né? E a densidade é um conceito um pouco mais abrangente. E a gente consegue lembrar também que a densidade é uma propriedade que está ligada às condições ambientais, né? De pressão, temperatura, por exemplo. E alguns métodos de determinação de densidade que eu coloquei aqui, pode ser a técnica do empuxo, o princípio do deslocamento, o método do piquenômetro, que a gente vai até entrar em um certo foco aqui, certo? E tem outras técnicas também mais robustas, utilizando até o equipamento densímetro, né, que já tem esse equipamento também. E sobre densidade, é mais esse apanhado geral mesmo que eu queria passar para vocês. E concentração, a gente sabe que é uma quantidade de soluto, né? Que existe em uma quantidade padrão de solução,
de solvente. Então, a concentração ela vai medir isso. A gente tem as grandezas de concentração em mol por litro, em grama por litro, né? Então, vão ter aí vários tipos de grandeza de concentração aí. E os métodos de obtenção da concentração, né? Pode ser por gravimetria, volumetria, espectrofotometria, métodos eletroquímicos, métodos físicos, né? Então, a gente pode é, fazer aí essa aferição da concentração por variadas formas, né? Um método bem conhecido é a titulação, por exemplo, que a gente utiliza para saber quanto de ácido ou quanto de uma base a gente tem em uma solução, certo? Bom, e voltando aqui na necessidade, sobre a grandeza dela, né, vai ser uma grandeza de massa por volume, certo? Então, grama por centímetro cúbico, o quilo por metro cúbico e etc. Bom, então, entrando especificamente aqui na picnometria, né, o método picnométrico que a gente citou anteriormente, que é um método utilizado para a gente aferir a densidade de uma solução, pode ser também de um sólido, né? Só vai mudar um pouco como que a gente vai fazer um ensaio experimental para obter a densidade de um sólido ou de uma amostra líquida. Mas, de forma geral, a gente vai determinar a densidade dessa amostra utilizando esse equipamentozinho aqui, que é o pignômetro, certo? É um equipamento de vidro, é similar a um balão volumétrico, né? Alguns pignômetros já contam com um termômetro acoplado a ele, e ele tem uma tampinha que a gente, com um furo no meio, que quando a gente coloca uma amostra líquida, por exemplo, esse furinho no meio da tampa, ele vai ser totalmente enchido de água, né? Ou de qualquer outro líquido. Então, antes de a gente iniciar uma medida de análise, densidade, a gente precisa fazer a calibração dessa vidraria. O que é calibrar um piquenômetro? É justamente a gente determinar o seu volume real, certo? E a gente faz isso utilizando uma substância padrão. Por que padrão? Porque é uma substância que a gente conhece a sua densidade a partir de alguma temperatura, né? Por exemplo, pela fórmula de densidade, a gente sabe que volume vai ser igual a massa sobre densidade, não é isso? Então, se a gente tem a densidade desse líquido teórica, né, a determinada temperatura, a gente consegue saber qual é o volume real dessa vidraria, porque em relação às condições, né, ambientais em que essa vidraria esteja condicionada, ela pode sofrer uma distorção em seu volume teórico, que é aquele volume que está escrito no seu rótulo, né, na frente da vidraria. Então, esse volume ele pode estar muito diferente desse volume, o volume real, né, pode estar muito diferente desse volume do rótulo, né? Então, a gente precisa saber qual é o volume real dessa vidraria antes de qualquer medição. Então, utilizando a densidade de uma substância padrão conhecida, né? Uma densidade conhecida de uma substância padrão, a gente consegue fazer aí esse cálculo de volume real. Então, aqui na equação, ó, a gente vai medir a massa do piquenômetro cheio, com o líquido padrão, né? Menos a massa do piquenômetro vazio. Então, pensem comigo. A massa do piquenômetro cheio menos a massa do piquenômetro vazio vai ser igual à massa do líquido, né? Vai ser igual à massa do que tem dentro. Então, essa massa dividida pela densidade desse líquido que está dentro, né? A densidade é a determinada temperatura, por isso que a gente tem um termômetro ali acoplado ao equipamento, né? Muitos deles vêm com esse termômetro já acoplado. A gente consegue determinar o seu volume real, certo? E a gente pode também ver qual que foi a intensidade dessa distorção.
com essa segunda equação aqui, que é basicamente um cálculo de erro, né? A gente vai pegar a diferença, o módulo da diferença do volume real menos o teórico, dividido pelo volume teórico, certo? Vezes 100, que vai dar uma porcentagem. Então, a gente consegue ver qual foi a intensidade da distorção entre o volume teórico, né, o volume do rótulo, e o volume real dessa vidraria. Então, a gente tem um exemplozinho aqui de calibração de picnômetro. Ó, ele fala assim que em um ensaio de calibração do picnômetro da imagem, que é de 100 ml aqui na imagem, né, o volume de rótulo, água destilada foi utilizada como substância padrão, e a água destilada está a 25 graus ali. A massa aferida para o conjunto picnômetro-água foi igual a 274,6 gramas. A massa do picnômetro vazio foi de 150,5 gramas. Qual o grau de distorção do valor real de volume do picnômetro em relação ao seu volume de rótulo? Certo? Então é só a gente utilizar aquelas equações vistas anteriormente. Calcula a massa do líquido dentro da vidraria, né? Dividida pela densidade desse líquido a determinada temperatura. Esses dados a gente sabe que são tabelados, né? Então a gente vê direitinho qual é a densidade da água a 25 graus e calcula esse volume real da vidraria. Então percebam que, ó, o volume de rótulo era 100 ml. Só que o volume real dessa vidraria, né, é 124,5 centímetros cúbicos. Então houve uma expansão da vidraria, certo? E essa distorção ela pode ser calculada com o auxílio da nossa outra equação ali, né? Que a gente obteve ali 24,5% de distorção do volume, do rótulo, né? Bom, um método, falando aqui agora de concentração, né? Um método bem interessante da gente obter a concentração de uma amostra é pela refratometria. Então, o equipamento refratômetro, né? Ele utiliza preceitos de refração, né? O índice de refração, que é aquela imagem ali da vista interior do equipamento, né? Que a gente faz a aferição lá no visor do equipamento, né? Então, ele utiliza esses preceitos de índice de refração, com um prisma, esses preceitos aí quando a gente fala de refração, né? Da refratometria em geral. Então, com esse equipamento, a gente consegue ver qual que é a concentração de uma amostra. É frequente a gente ver essas medidas com uma grandeza chamada de Brix, certo? Que é o que a gente chama de grau Brix. 1 grau Brix, para vocês terem uma ideia, é igual a 1 grama de sólido solúvel por 100 gramas de solução, certo? Então, o que a gente está falando aqui é justamente de uma fração mássica, né? Já que a gente está falando aqui de 100 gramas de solução e não de solvente. Então, se você pega gramas de um sólido solúvel que está lá dentro da solução e faz uma relação com a sua massa da solução, ou seja, a massa total, né? Vai ser justamente uma fração mássica. Então, o Brix ele é mais nesse sentido, certo? Esses gráficos aqui, eles mostram como que a porcentagem, né, do Brix está relacionada à porcentagem em massa total de sólidos. Então, percebam que o valor ele é bem aproximado, né? Ali em 5%. 5 Brix é igual a 5% em massa. Então, é justamente isso que a gente consegue analisar. E esse refratômetro aqui da esquerda é um refratômetro que a gente chama de portátil, certo? E há também os refratômetros de bancada, que eles são um pouco maiores. E essa figura aqui superior é justamente o visor de um refratômetro, como por exemplo o refratômetro o portátil, né? Que ele vai mostrar lá
essa linha aqui que divide a parte azul e a parte branca, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem 25, aproximadamente 25 bricks, certo? Do ladinho ali, a gente consegue ver, talvez, a medida do índice de refração, que muitos equipamentos fazem também essa relação entre índice de refração e o grau Brix de uma amostra, ok? Então, esse método aqui pode ser utilizado para a determinação da concentração de uma amostra. Então, como é que a gente obtém essa curva padrão? Ou seja, como é que a gente obtém uma curva que relacione a densidade com a concentração, que são as duas propriedades que a gente está analisando aqui, né? A gente pode preparar, por exemplo, 10 soluções conhecidas, perdão, 10 soluções conhecidas, ou seja, a gente sabe quanto que tem de água ali e quanto que tem de soluto ali, né? A água vai ser o nosso solvente, por exemplo. Então, a gente sabe a concentração dessas soluções, certo? Então, a gente vai pegar essas soluções conhecidas, de concentração conhecida, né? Vai aferir por picnometria a densidade delas, certo? Então, a gente vai ter 10 valores de densidade, 10 valores de concentração. Essa concentração pode ser aferida com refratômetro, por exemplo, né? Ou pode ser simplesmente calculada, né? A massa pelo volume aí, né? Então, unindo esses dois conjuntos de dados, né, densidade que você aferiu das soluções aqui por picnometria e de concentração que você aferiu aqui, por exemplo, por refratometria, a gente consegue fazer um gráfico que relacione essas duas propriedades, certo? Então, a gente vai fazer primeiro preparação das soluções, análise das soluções padrão por pignometria, análise das soluções padrão por refratometria, ok? E depois a plotagem do gráfico que relacione essas duas propriedades. Então, com a curva padrão já produzida, né, com ela já pronta, a gente consegue analisar, por exemplo, uma solução de mesma natureza de soluto e de solvente da curva padrão, né, obviamente, de concentração desconhecida, né, simplesmente, ou de densidade desconhecida, né, simplesmente aferindo uma propriedade só dessa consideração, dessa solução desconhecida. Então, se a gente pega se vem para a gente uma solução de consideração desconhecida, por exemplo, a gente afere a densidade dessa solução e, utilizando a equação da curva padrão, a gente consegue saber, estimar, né, qual é a concentração dessa solução. Então, é dessa forma que a gente trabalha com as curvas padrão. Certo? Aqui tem um outro exemplo que a gente pode entender como é que funciona basicamente essa utilização da curva padrão, né? Que ele fala assim, utilizando a curva padrão, a curva de calibração, né, abaixo, calcule quantos gramas de açúcar há em uma solução aquosa desconhecida em que a análise de densidade revelou 1,22 gramas por centímetro cúbico de densidade, né? Então, ele aferiu a densidade dessa solução de concentração desconhecida e a gente teve aí 1,2 gramas por centímetro cúbico, ok? Assim, a gente consegue, com esse valor de densidade, né, usar aqui na equação para aferir a concentração dessa solução. Então, como o gráfico nos mostra, né, ele está representando a densidade em função da concentração. Então, a densidade vai ser o Y e o X vai ser a concentração, né? Já que a gente quer a concentração, a gente vai ter que achar o valor de X. Então, substituindo o valor aqui de densidade na equação, né, substituindo o valor de Y, a gente obtém um X igual a 26,23 grau Brix, que é
a grandeza de concentração que foi utilizada aqui no gráfico, tá bom? Como a gente sabe que o grau Brix é 1 grama, né? 1 grau Brix é igual a 1 grama de soluto por 100 gramas de solução, então a gente consegue inferir que para cada 100 gramas dessa solução aqui, né, há 26,23 gramas de açúcar, ok? Bom, é isso. Obrigado por assistir. Dá o like se gostou, se inscreva no canal e até mais.